Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus Martins. E eu sou o Lucas Teles. Estamos aqui com um enorme prazer de apresentar mais um de nossos projetos, que é o Atlas Cast. Um projeto que surgiu a partir da nossa convivência, da nossa amizade e do método Atlas que nós idealizamos. Nós falaremos deles aqui um pouco mais adiante. Mas é isso, hoje estamos aqui para dar início e abertura ao nosso Atlas Cast, né, Lucas? É um novo projeto que a gente está entrando, está começando aí, e eu acredito muito que é um projeto que será muito válido, tanto para minha área, para a sua área, e para de outras pessoas também que de já a gente já vai deixar aberto para convidados virem aqui em outras oportunidades para a gente poder conversar, para a gente poder entender mais sobre a vida, sobre a jornada, sobre os planos, sobre o mundo no geral. Por falar em planos, nós temos um lema com o Atlas que é sustenta. Exatamente. E aí, não é do nada que nós nos encontramos aqui hoje para falar de Atlas, de sustentar e poder apresentar mais um projeto para vocês. A palavra sustenta faz todo sentido aqui no nosso relacionamento, na nossa amizade, ao longo dessa jornada nossa, porque nós sustentamos uma boa relação, sustentamos planos, sustentamos objetivos, sustentamos por tempo uma banda e acrescentamos na vida e na carreira um do outro coisas positivas, e por isso que a gente está aqui hoje falando da palavra sustenta. O que você está sustentando ao longo desse tempo? O que nossa amizade está fazendo ao longo desse tempo para a gente conseguir sustentar aí mais um projeto? Antes de falar isso, eu queria falar um pouco para o pessoal sobre o porquê do Atlas e o porquê desse lema sustenta. O Atlas era um titã grego e em uma rebelião ele foi pego e foi colocado como castigo para poder segurar o peso do mundo pelo resto da eternidade. E nada mais justo do que isso. Sustentar durante anos uma amizade, vários projetos e com várias responsabilidades. E hoje uma responsabilidade maior ainda, porque dentre os vários planos que a gente já teve, eu acredito que esse seja o maior. Não maior de demanda, mas maior em questão de busca de resultados e de possibilidade de crescimento. Então, nossa amizade começou aí, deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos que a gente se conheceu, mas aumentou mais ainda em 2016, quando a gente começou a se aproximar mais para estudar ainda. A gente estava no ano de pré-vestibular. Eu estava em Belo Horizonte, você estava em Corinto, mas ia sempre em Belo Horizonte para poder fazer algumas salinhas, né, para a gente poder fazer o vestibular. E a gente se aproximou e a partir daí você já fazia parte de uma banda lá em Corinto e você me convidou para poder participar também. Bom convite ou mau convite? Foi um convite maravilhoso, foram anos muito bons que a gente passou lá, muito perrengue, né? Muito problema, mas também foi muita coisa boa. A gente fez ótimas amizades, nós nos aproximamos e criamos vínculos muito bons com as pessoas ao redor. Desde já a gente deve, ao longo da nossa história, e nem sempre a gente faz o retorno de prestar o agradecimento, a gratidão que a gente tem às pessoas que estiveram em nossas vidas. Em algumas fases, outros permanecem, outros a gente se distancia por inúmeras outras fases da vida, né? Mas o Benezinho, nessa época, foi muito importante. Ele vivia, Lucas, chama o Lucas, vamos lá. E aí eu falo porque a sabedoria está com os mais experientes, está com os mais velhos. Coisas que eles nos ensinou naquela época, eu levo até hoje. Que é poder tomar frente, poder liderar. E aí parece que não, mas 10 anos depois, ou mais, né? Que a gente parte por uma liderança de uma banda, de pagode, mas hoje me faz liderar outras pessoas em outros projetos, em outras situações. Hoje você também na sua profissão precisa estar à frente e montar equipe, liderar equipe. E aí tudo começa, às vezes, numa simples banda, que também trouxe mais proximidade com outras pessoas, outros amigos, que nós rodamos muito tempo e fizemos vários shows. Era um hobby, né? Mas a gente levava esse hobby a sério. E nós dois tomamos frente da banda em vários momentos. A gente resolvia, a gente fechava show, a gente montava repertório, organizava os ensaios, fechava com alguns outros fornecedores. E foi um tempo que realmente esse aprendizado de liderança dentro da banda, por
coisas um pouco mais tranquilas trouxe um aprendizado muito grande hoje para nossa vida profissional aqui no futuro. Concordo. Nesse sentido, vindo desse período onde nós nos aproximamos mais, a palavra sustenta, voltando aqui, o quanto tempo você teve que sustentar para aprender a tocar um instrumento, por exemplo? Por que eu te pergunto isso? Porque se nós não ventilarmos essa nossa intenção de mostrar para as pessoas que, por um tempo, nós precisamos sustentar alguns hábitos, algumas atividades que sejam benéficas para a nossa vida. Todas as coisas que são boas, elas passam por um período de sustentação. Tudo que não é muito bom ou que vai ser muito mais perecível, que acaba muito rápido, não precisa de tanta sustentação, né? Que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Então, o que te fez, assim, nesse período que você aprendeu, pra você tocar, pra você cantar, disciplina, a palavra disciplina junto com sustentação? A palavra disciplina, ela anda muito junto, vai andar junto com a sustentação, porque a criação o aprendizado de alguma coisa ou criação de algum hábito não é uma coisa que vai surgir do dia para a noite. Eu não lembro mais ou menos quanto tempo que eu demorei para poder aprender a minha primeira música no violão. Mas eu tenho certeza que não foi na primeira aula. Até porque as minhas primeiras aulas do violão foram aulas teóricas. E para tudo na vida isso serve. Nada a gente vai conseguir ir direto para a prática. A gente precisa passar por um processo de aprendizado teórico e a partir daí a gente vai levar para a prática. E aí a gente já entra num ponto, já começando um debate um pouco mais focado para o nosso momento de hoje, é que a gente está vivendo um momento em que a sociedade é extremamente imediatista, né? E as pessoas querem aprender já hoje, querem começar qualquer coisa já conseguindo ser igual àquela pessoa que eles têm como referência. Não querem passar pelo processo difícil, já querem começar direto no fácil, de quando já está tudo organizado e já está com a vida perfeita. Cara, isso pra mim é muito interessante porque todas as vezes que eu parei pra aprender algo, eu fui muito intenso nisso. E sustentei por um tempo e depois eu pratiquei. Não só fiquei na teoria. Quando você fala assim que as pessoas estão muito imediatistas, isso tá mesmo. E eu vejo também uma margem de comparação. Você é médico hoje e atua, mas você precisou de passar por um período de formação muito longo, depois passar por outra experiência no SUS, passar por experiência de plantão, hoje você tem seu negócio próprio. É muito tempo para uma pessoa começar hoje e já querer se frustrar ou se comparar com você que já passou 10 anos vivendo isso. Então, essa questão do imediatismo, ela tem que ser um pouco mais dita, porque não dá para nivelar com a régua do outro. Sim. Não adianta. Certo. Beleza, a gente, voltando aqui à banda, eu aprendi a tocar cavaquinho. Aí muita gente me falou assim, muita gente, muita mesmo, eu tenho vontade demais de tocar cavaquinho. Beleza. Muitas pessoas pegaram emprestado lá na banda e tal. Pegou, devolveu e não tocou. Mas por que então? Será que eu era super dotado mesmo? Tinha predisposição? Até acredito que a gente tem a inteligência musical e tudo mais. Mas, cara, quando eu peguei o cavaquinho pra eu tocar a primeira vez, eu apostei com o Bené que eu tocaria cavaquinho uma semana. Ah, mas não é questão de você ser o mais foda do mundo, não é isso. É que eu já tocava violão, já sabia ler cifra e tudo mais, eu já tinha um berço muito de pagode, então eu já tinha palhetada. Mas eu peguei as revistinhas, que eu não tinha Cifra Clube ainda tão disponível igual é agora, né? A gente ainda tinha umas revistinhas, o Bené me passou as revistinhas, eu fui pra casa, fiquei muitos e muitos momentos daqueles dias tocando cavaquinho. Colocava o CD e tocava. Então não foi do dia pra noite. Depois eu fiquei tocando, isso foi em 2012, cara. Aí até hoje eu toco, mas eu passei por um período muito grande tocando. E a gente vê que as pessoas não querem passar por um processo muito longo de fazer as coisas. Também fiz faculdade, passei muito tempo estudando para depois ensinar as pessoas a fazerem redação, corrigir redação. Não tem como eu me comparar do meu primeiro período com o meu último período. Com certeza, exatamente. Entende? Então a disciplina de passar por um momento muito longo fazendo a mesma coisa até que você fique bom naquilo, eu acho que é o momento, é o necessário. Tudo tem fase, passa por aquela fase e aprenda outra coisa. Aí eu acredito que hoje eu sei muitas coisas, né?
Mas é porque eu fui intenso em todas as coisas que eu aprendi a fazer, entendeu? E mesmo que apareça que às vezes pinga uma coisa, pinga outra coisa, não, boa parte das coisas que eu sei fazer bem. Pelo menos que eu consiga ter uma entrega, nesse sentido. Exatamente. E, além disso também, eu acredito que tem... Pra tudo na vida a gente precisa ter um pouco de... Não é dom a palavra, mas alguma predisposição pra poder realizar. E aquelas pessoas que têm mais sucesso são aquelas pessoas que têm talvez essa predisposição e se dedicam pra poder fazer isso. Na minha faculdade, eu fiz parte da Atlética, né, que é a associação de jogos, né? O pessoal da faculdade que participa de jogos, a eventos durante os anos de faculdade. E logo no meu primeiro período, quando teve a apresentação da Atlética, logo depois eu entrei para fazer parte da gestão, a então presidente, ela falou uma coisa que eu levo isso para a vida toda. E na época eu achava um pouco besta, talvez, pela minha imaturidade. Mas hoje eu acredito que é totalmente verdade. As pessoas falam que aqueles que alcançam um grande objetivo, que se tornam referência para outros, têm sorte na vida. Mas ela falava isso em 2017, há quase 10 anos atrás, e acredito que ela já até falava isso antes de eu entrar e conhecê-la, que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa se preparar. E seja no trabalho, seja em um relacionamento, seja até mesmo para poder... Inúmeras coisas. A gente passa por um processo de preparação e a nossa preparação vem desde lá de baixo, desde lá do berço. Tem a escolarização, o pré-vestibular ou já a faculdade, e a gente passa por um processo, a gente vai sempre evoluindo. E no final a gente acaba, do nada, conseguindo fazer aquilo que a gente está buscando há muito tempo. Mas exatamente esse é o ponto. A preparação que a gente passa, a gente precisa estar disposto a passar pelo processo. A gente precisa abrir mão de algumas coisas e estar preparado para quando do nada aparecer uma oportunidade e a gente conseguir ter sorte na nossa vida. Você falou uma coisa, eu vou fazer um gancho. É sobre o seguinte: nós temos que ter uma predisposição, sim, para fazer algumas coisas, e essas coisas podem vir futuramente a ser situações monetizáveis. Por exemplo, eu consigo monetizar com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas se eu tivesse investido todo o meu conhecimento em matemática, cara, é bem provável que eu ia demorar muito tempo para fazer isso. Por que eu tô te dizendo isso? Tende as pessoas a achar que eu vou fazer uma coisa totalmente diferente do que eu já tenho predisposição ou que eu já tenho uma vantagem à frente de outras pessoas, porque o que eu já tenho vantagem, eu não preciso estudar mais. Essa é a maior mentira. É o maior erro que muita gente pode cometer. Se você já tem predisposição de comunicação, por exemplo, eu me identifico como uma pessoa que me comunico desde a minha infância. Sempre gostei de palco, apresentações, decorar falas para poder apresentar. Sempre fui convidado a fazer palestras para fazer apresentações. Depois fui fazer banda, tocava, isso me agradava muito, e depois eu fiz a faculdade de letras, eu trabalhei com linguagem, comunicação e trabalho até hoje. Quanto mais eu estudo isso, melhor eu fico e mais eu consigo entregar isso para a sociedade. Por quê? Porque eu identifico que esse é o meu ponto forte e venho aqui hoje propor para fazer um podcast. Eu me sinto muito tranquilo em fazer aqui um episódio de podcast, porque a comunicação é um forte meu. Bom, mas comunicação também é uma coisa que todo mundo precisa ter. Comunicação é quando eu tenho uma pessoa que produz algo e outra que recebe algo. Você precisa investir nisso. E é uma habilidade que todas as pessoas precisam ter, mesmo que você ainda não tenha essa habilidade ou essa predisposição. Mas comunicar, todo mundo comunica. E aí, acredito eu, você atingir o seu ponto forte e trabalhar ele até que você fique melhor ainda é a principal razão para você encontrar a sua sorte na vida. Exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para você. Já que você falou aí sobre
o conceito de comunicação é um emitente e um receptor. Exatamente. Me veio aqui à mente que você é, por formação, professor de português e inglês. Sim. Mas hoje não está atuando nessa área mais, tá? Com novos projetos em outras áreas que são totalmente diferentes do curso da formação. É licenciatura, se eu não me engano. Isso, licenciatura em letras. E a gente cresce, a sociedade nos quase impõe que para a gente ser bem-sucedido na vida, a gente precisa de um diploma, a gente precisa de um ensino superior. No meu caso, eu sou médico, eu atuo na área da medicina, mas você é professor e não está atuando. Em que momento que você pôde perceber que esse caminho não seria o que você queria e por que você resolveu mudar de área? Vamos lá. Eu preciso fazer um adendo aqui grande. Obrigado pela pergunta. Eu sou totalmente um apoiador à faculdade e acredito que quem tenha a oportunidade de fazer um curso superior deve sim fazer. É o primeiro ponto. Por que eu digo isso? Porque eu venho de educação, meus pais de educação, eu estudei escola pública, depois eu fui fazer universidade pública e eu sei o quanto a faculdade agregou na minha vida enquanto crescimento, não só profissional, mas crescimento como pessoa. De poder lidar com problemas, com dificuldades, de poder socializar mais, entender outras pessoas de uma forma que era extremamente diferente, ir para um ambiente onde tinham pessoas de inúmeros estados, até países diferentes. Então, a faculdade foi um período onde que, além do conhecimento técnico, teórico que eu aprendi lá, um conhecimento social extremamente relevante para a minha vida. Esse é um grande ponto. Eu deixo isso aqui para você ter a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Mas eu não concordo que você nem faça faculdade, nem faça nada. Exatamente. E aí, eu tenho total consciência que o meu curso, a minha formação, por ser de linguagem, me dá uma possibilidade de trabalhar em inúmeros locais. Além de dar aula, embora eu seja um professor de formação, que eu tenho totalmente consciência disso. Então, até o ano passado, o ano de 2025, eu estive lecionando, participei de muitos eventos de escola pública, devolvi, acredito eu, uma parte do que eu extraí dela, porque a gente também tem que ser grato e devolver para a sociedade o que a gente extrai dela. Eu, como um período pesquisador também na faculdade, devolvi projetos de pesquisa, projetos que nós ativamos ali os alunos, mas hoje eu decidi não trabalhar com isso, porque o mundo dos negócios, o business, me chama muita atenção. E aquela sustentação e a disciplina esteve de novo presente. Já tem 2 anos e meio, praticamente, desde quando eu estava estudando letras, que eu também faço parte de operações comerciais. Faço parte de operação do mercado digital. De operações grandes, operações médias, e hoje eu tenho a minha própria empresa que presta isso. Eu me sinto muito à vontade hoje de vir bater um papo de negócio, conversar sobre comercial, conversar sobre vendas, conversar sobre marketing, conversar sobre todo esse emaranhado de questões que muitas pessoas que querem empreender não conseguem. E eu tive o propósito de muita gente quer empreender. E eu sei que também nem todo mundo vai conseguir entrar nos ambientes públicos de ensino e ser bem sucedido lá. Pensa bem, eu passei 6 anos na faculdade, eu peguei o período de pandemia, e se eu quisesse fazer um mestrado, seriam mais 2 anos, e um doutorado mais 4 anos para eu defender, seriam 10 anos estudando, tá tudo bem. Mas eu tenho uma coisa que fala em mim de empreender, de vender, de ajudar pessoas, porque o empreender é você pegar um problema social que você tem a capacidade de resolver, por exemplo, eu tenho também uma atuação na oratória, na comunicação, poder ajudar pessoas a conversar, a falar melhor, a se apresentar, a fazer marketing e vender melhor seus produtos, seus serviços. Todo esse arcabouço teórico que eu vim de linguagem, de análise de discurso, de gramática, de morfologia, de fonética, eu sempre estou usando. Então, eu não estou lecionando, mas estou contribuindo e resolvendo problemas sociais através da minha formação teórica e técnica de letras. Então, nós somos detentores da linguagem, né? A gente brincava lá na letras, todo mundo aqui é dono da linguagem, mas quem manda na linguagem toda é a letras. Mas aqui, eu uso isso todos os dias. E a sociedade nos impõe, de fato, que eu preciso fazer um curso superior. Tá, eu preciso. De repente, eu preciso mesmo. Se você achar que precisa. Eu acho que as caixinhas que as pessoas tentam nos incluir podem gerar até frustrações. Então, se a pessoa não fez um curso superior, ela não vai ser bem-sucedida na vida? Não, não é isso.
Mas se tiver a oportunidade de fazer para crescimento profissional, sim. E hoje eu decidi não atuar diretamente nessa área porque o que me apetece mais, o que me faz pulsar muito mais hoje é contribuindo no negócio, business e atingindo pessoas que querem empreender, que querem resolver problemas, querem fazer, quer acordar cedo e dormir tarde. É isso que a gente faz aí todo dia. Dormir pouco, né? Pouco. É interessante demais porque realmente a sociedade é 8 ou 80. Ou você faz faculdade e vai ser bem sucedido na vida, ou você não vai e vai ter um trabalho, entre aspas aqui é bom colocar para não ter problemas, comum, né? Mas, e além disso também, depois da faculdade, a gente pensa muito em estabilidade. E assim como eu, você também assiste muito podcast, lê bastante sobre essa área e acredito que você vai concordar comigo que estabilidade não existe, né? A gente precisa, porque a estabilidade seria o zero. Então, o zero não é nada. E a gente precisa estar sempre procurando melhorar. E um outro problema que a gente tem hoje na sociedade é que muitas pessoas acreditam que terminou a faculdade, vou fazer um concurso, passei no concurso e tô pronto. Ótimo, quem gosta disso, mas para mim, eu particularmente, não é algo que me chama a atenção, porque eu ficaria amarrado com as responsabilidades desse concurso e financeiramente pode ser que eu receba muito bem, mas talvez seja alguma coisa previsível para daqui 20, 30 anos. Quando eu for me aposentar, eu vou estar recebendo o mesmo que eu receberia hoje. E na área do empreendedorismo, a gente já tem uma liberdade um pouco maior. Pode ser também que seja menor, né? Muitas vezes né? O custo operacional no estado não banca pra gente. Mas a perspectiva, o escalonamento, essa seria a palavra, o escalonamento de quem é um empresário é muito maior do que quem tá preso dentro de um concurso. Cara, vamos lá. Essa questão aí de empreender, empreendedorismo versus concurso público, cara, não existe nem essa competição que as pessoas... Por exemplo, as pessoas querem sempre pegar uma narrativa, colocar uma narrativa contra a outra e beleza. Se serve pra você, beleza. Se não serve pra você, beleza também. E vida que segue. Mas aqui, se você quer ou pretende escalar o seu conhecimento, escalar a sua entrega, não vai ser trabalhando em um concurso público. Até porque existem várias normas que você tem que cumprir dentro de alguma instituição pública. Não dá para você chegar, por exemplo, eu sou professor de formação na escola lá e falar assim, hoje nós vamos gravar um curso e vamos colocar esse curso para ser apresentado. Não, tem um processo, tem um protocolo, tem uma questão a se cumprir. Eu tive um curso de redação, eu gravei um curso, eu posso colocar esse curso no mundo para vender para quantas pessoas eu quiser. Então, assim, a capacidade sua da inquietação e da sua capacidade também de sustentar o empreender. O empreender, sustentar todos os dias a sua inovação, a sua ideia, conversar com pares, saber se aquilo vai ser aprovado e conviver com o problema de você estar inovando todo dia. Beleza. A inovação é uma situação que é bem provável que aconteça de um dia para a noite. Você dorme e acorda com a ideia inovadora, acredita nela fielmente, convence pessoas que aquela ideia sua de fato faz sentido e começa a vender ela. Quando você fala de escalar, eu consigo fazer o seguinte: será que a minha ideia é tão boa que eu consigo vender ela para muita gente com um custo reduzido de pessoas me ajudando? Ou eu consigo escalonar essa ideia? A cada vez que eu vender mais essa ideia para as pessoas, eu trago pessoas para me ajudar. Que aí é uma coisa que eu acho muito interessante, que tem um discurso da narrativa uma contra a outra, que é: eu consegui escalonar o negócio trazendo pessoas comigo, eu automaticamente gero mão de obra e gero emprego. Então, o empreender é aquela pessoa que teve coragem de acreditar nessa ideia inovadora, escalonar essa ideia para entregar para mais pessoas possíveis e trazer outras pessoas que acreditam nessa ideia também para vender. Isso é quase impossível dentro de um ambiente público. E não é uma coisa contra a outra. É só o que você aguenta ou não
aguenta sustentar a longo prazo. Tem gente que não vai aguentar sustentar, perder um cliente e aí ir pro negativo, e aí você tem que prospectar mais pessoas. Não, por exemplo, o professor de escola pública, ele vai receber os alunos lá. E aí tem outros problemas, que é problemas familiares, problemas da instituição, mas você já vai receber, os alunos lá já vai ter aquilo fixo para você pagar. Agora, se você vier para empreender dentro da área da educação, você pode receber essas pessoas, colocar o seu preço e escalar isso aí. Vai ter mais instabilidade, mas também hoje você pode estar recebendo X e amanhã 5X. Exatamente. Depende do que você quer atingir, seu objetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você decidiu e quando você viu que era interessante amadurecer no sentido de, olha, até hoje aqui eu fiz pagode, toquei, era adolescente e tal, migrei da adolescência para minha fase de universitário, mas a partir desse momento aqui eu preciso amadurecer e sustentar outra situação. Cara, logo depois de formado, a gente acaba ficando um pouco vislumbrado com a vida de pós-formado, né? Pós-formado médico. Exatamente. E chegou um ponto que eu vi que eu precisava dedicar mais aos estudos, precisava dedicar mais à minha profissão. E talvez pouca gente saiba disso, ou talvez não, mas quando eu formei eu tinha certeza que eu ia fazer ginecologia. E saí da faculdade, falei, vou trabalhar 1 ano. Depois, nesse 1 ano, eu vou estudar, vou fazer a prova de residência. E depois da residência, vou trabalhar como ginecologista obstetra. Estava decidido que seria esse o meu caminho. E quando eu comecei a trabalhar em um posto de saúde e plantões, eu vi que talvez a ginecologia não seria a minha primeira opção mais. E foi aí que, com meu primeiro ano de formado trabalhando, eu percebi que eu tinha uma melhor apego aos idosos. Gosto muito de conversar com os idosos e vejo que é uma população muito carente. Vejo que seja carente em questão social, em questão financeira, mas também carente de atenção. Porque os idosos passam por um processo que é de ficarem sozinhos. A família é constituída, o homem casa com a mulher, tem seus filhos crescem, casam com outras pessoas, saem de casa e no final ficam os dois. E boa parte dos idosos, principalmente aqueles idosos que são um pouco mais carentes, aí realmente eu digo financeiramente, são idosos que eles ficam sozinhos, demandam uma atenção porque eles não têm com quem conversar. E outra coisa que acontece também é aquele idoso que é robusto, ele trabalha, faz tudo, aposenta e quieta. Depois que aposenta é como se... Não, a partir daqui acabou, eu não faço mais nada, acordar 9 horas da manhã, não fazer nenhuma atividade física, não ter mais uma rotina de vida. E acaba que esses idosos começam a depender de coisas que antes eles eram totalmente independentes. Perdem a funcionalidade, perdem a autonomia. E a partir daí, eu percebi que a geriatria era uma área que me chamava a atenção. Fiz 2 anos de pós-graduação em geriatria, atendo na geriatria, e atendendo na geriatria, minha cabeça mudou novamente. Porque a terceira idade é uma fase da vida onde a gente colhe as consequências de toda a nossa vida. Então, aquela pessoa que durante a vida não se preocupou tanto quanto precisava com sua saúde, lá na frente vai colher os frutos que ela plantou durante todos os anos anteriores. E isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Mas o normal é esse. Se você não cuidar da sua saúde durante a sua vida, um momento a conta chega. Em algum momento o seu corpo vai começar a precisar de medicamentos, seja remédios para pressão, remédios para diabetes, remédios para artrose e inúmeras doenças que acometem os idosos. E aí eu percebi que boa parte desses idosos que chegavam lá no meu consultório demandavam mais atenção eram aqueles idosos que
durante boa parte da vida, ou até no momento, ainda estavam ou em sobrepeso ou em obesidade. E a partir daí eu pensei, mas se o problema, uma das raízes desse problema é aquele sobrepeso, é aquela obesidade que vem lá da infância, da juventude, da fase adulta e está colhendo os frutos agora, na terceira idade, por que não ajudar com que essas pessoas que ainda estão ativas, ainda não chegaram na terceira idade, não possam chegar melhor quando tiverem mais de 60 anos? Então, a partir daí, depois de pouco mais de 1 ano de trabalho, apenas na geriatria, eu decidi que eu iria trabalhar com mais. Eu iria agregar, não é abandonar a geriatria, mas agregar ao meu escopo, no meu atendimento, a área de emagrecimento, a área de obesidade, a área de performance. Então, a nossa vida é feita de processos e a gente precisa sustentar todas essas mudanças. Para todas essas fases da minha vida, e ainda estou nessa fase, eu preciso sustentar as consequências da minha escolha. Porque eu terminar uma pós-graduação em geriatria e começar uma nova pós-graduação, um novo estudo na área de obesidade são coisas totalmente diferentes. Então, eu preciso voltar à fase de estudante novamente, ainda tendo a minha prática como médico, como um médico que cuida da saúde dos idosos, e para eu poder agregar algo mais no meu atendimento. Olha, isso eu vou falar diretamente para você que está ouvindo esse podcast. O Dr. Lucas acabou de falar que ele estudou, está mudando e está estudando de novo. Em todos os livros de autoconhecimento que eu já li, e todos os podcasts de autoconhecimento também que eu já ouvi, a premissa é nunca parar de estudar. E aí parece ser totalmente diferente a área da geriatria com a área do emagrecimento. Eu vou trazer para os meus estudos. Eu fiz o meu TCC da minha formação, foi de conhecimento prévio. Uma coisa que me incomodava muito era com que as pessoas não tinham, me pareciam não ter, repertório sociocultural para fazer a redação do Enem. Todo mundo tem repertório sociocultural. A gente vive em uma cultura, a gente vive em sociedade, nós temos repertório. Mas não me parecia que essas pessoas conseguiam colocar esse repertório para escrever um texto que falava de um problema latente na sociedade. Cara, isso me deixava angustiado. Por que eu estou falando isso? Você só consegue inovar na sua área falando que se os idosos por vezes chegam obesos e você pode ajudar essas pessoas antes de chegar na terceira idade, performando bem, antes que eles sejam diagnosticados com uma doença, obesidade, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes que foi gerada através do sobrepeso e foi mantendo esse sobrepeso ao longo da vida, se você começar a fazer isso antes, faz totalmente sentido. Mas se você só consegue se atualizar e inovar dentro da sua própria área, estudando, cara. Estudando uma área, estudando outra área. Porque a premissa da geração de conhecimento é o seguinte: você tem um conhecimento prévio, você adquire outro conhecimento e você tem uma nova reinterpretação. Você interpreta o mundo de uma outra forma quando você junta o conhecimento prévio com outro conhecimento e junta os dois. Então, de repente parece ser totalmente diferente, mas se você consegue fazer o estudo e está em constante evolução, constante desenvolvimento, você vai conseguir, com certeza. Muita gente vai falar assim: nossa, que loucura sair de uma área e ir para outra área. Mas qual que é a sua intenção? Você vai pegar isso, juntar com aquilo e fazer uma coisa melhor na sociedade. Como eu te conheço, vai conseguir fazer isso excelentemente. Com certeza, e se Deus quiser. Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta aqui. Nós dois viemos de realidades totalmente diferentes. A sua formação desde o ensino básico, fundamental, médio e superior em instituições públicas, e eu tive a minha base fundamental, médio e superior em instituições privadas. O que você acha hoje de como que está o nível educacional do brasileiro? E aí eu digo independente, se é um aluno de escola pública, de faculdade pública, ou de escola particular e faculdade particular. Vamos lá. Eu vou ser bem, assim, sincero do que eu acho.
que eu acho não, do que eu acredito mesmo e que eu convivi, né? Eu vou falar por mim. Cara, o que é público me dá a impressão que o que é de todo mundo não é de ninguém. Muitas vezes isso passa hoje na minha cabeça. Existem inúmeros profissionais bons que estão presos aos processos públicos e aos ajeitos e não conseguem trabalhar e fazer uma coisa que eles gostariam porque existe uma dificuldade, uma burocracia muito grande e a politicagem enorme para com que aqueles projetos daqueles bons profissionais aconteçam. Existem inúmeros bons alunos que estão nas escolas públicas, mas que também não veem tanta perspectiva, porque a gente assimila a escola pública a pessoas que precisam daquele ambiente, que é uma política pública, e a política pública vem como um braço governamental para tapar um buraco que existe na sociedade e fazer com que aquelas pessoas pelo menos tenham condição de equidade. Só que muitas vezes é sucateado isso. E esses bons alunos que estão nas escolas públicas, às vezes, não conseguem atingir a sua alta performance porque falta a oportunidade, falta aquelas pessoas darem a mão. Fora as outras coisas que estão muito presentes nas escolas. A violência, a escola, nada mais do que é um perpetuador de coisas que estão na sociedade. Então, os problemas que estão na sociedade, eles se perpetuam dentro da escola. Então, é muito violento mesmo, tanto dos alunos com os professores, alunos com os alunos, e as famílias, muitas não estão mais presentes na escola. Então, isso, a longo prazo, para essa pessoa que está em formação, é muito prejudicial. Eu também tive a oportunidade, não só de frequentar alguns ambientes particulares, mas lecionando também. Então, tudo vai da tomada de decisão, tanto do negócio, que a tomada de decisão para quem empreende é muito mais rápida. Então, se você está numa escola particular e amanhã eles quiserem quebrar lá, se tiver verba, quebrar e fazer uma quadra nova, eles vão fazer. Vai chamar ali o engenheiro, o arquiteto para fazer uma situação, vai chamar o bombeiro, vai liberar e acabou. Da mesma forma que se tiver um colaborador que não estiver correspondendo às necessidades, também é muito mais fácil de trocar. Então, quando você vê a tomada de decisão, quanto menos barreiras existem para tomar a decisão, ela opera muito mais rápido. Então, acredito eu que para ter uma reformulação no ambiente público de ensino, é muito processo, é muita gente, é muita cabeça, é muita política, muita politicagem que precisa existir para que a gente consiga colocar uma educação que seja minimamente execuível e que, de fato, coloque pessoas que vão ser produtivas na sociedade para atuar, porque tem muito talento, tem muita gente que vai ter condição, mas um pouquinho de oportunidade faria com que essas pessoas chegassem muito mais longe. E eu acredito que sim, são governos, tá? Governos que precisam, além de investir, tem que estar o tempo inteiro, porque não adianta eu te fazer esse investimento e você não saber para onde que ele vai, como que ele está sendo conduzido, como que a gente vai conseguir colocar as famílias lá também na escola, como que a gente vai conseguir fazer toda essa organização. E já os ambientes particulares, eles são muito mais supervisionados porque existe a questão do rendimento. Então, por exemplo, as famílias que têm os alunos em ambientes particulares, possivelmente, boa parte das vezes estão em cima porque eles estão investindo diretamente o seu dinheiro ali. E aí não tem muita margem para escoar o dinheiro de maneira não produtiva, entendeu? Então existe muito mais cobrança. Então tá, aí falando sobre o ambiente público de ensino federal, que eu estive presente. Cara, eu gostaria de ter voltado na minha universidade, como eu fui no ano passado fazer uma palestra na qual eu me formei, e tivesse diferente lá com pavimentação, por exemplo. Com o RU, por exemplo, também, restaurante universitário. Passei 6 anos, não teve. E eu sei que existem os movimentos que tentam lutar por isso. Então a tomada de decisão é muito mais difícil também. E aí existe uma questão política muito grande. E a gente vê que existem professores, doutores, mestres que estão ali para contribuir com a educação do país, mas muitos deles enviesados, muitos enviesados politicamente, que, por exemplo, um dia eu conversei com um professor em um podcast, ele até falou comigo, você empreendendo é quase um tapa na cara, as pessoas aqui, por vezes, podem entender como um tapa na cara aqui da universidade pública onde você está inserido.
Porque é quase uma aversão ao empreendedorismo na universidade. Mas quem que gera renda? Por exemplo, a empresa que construiu a universidade, com certeza, é uma empresa privada que ganhou a licitação e foi lá e fez. Sim. Então, o ambiente público de ensino federal ele é muito enviesado no sentido de muitos professores, principalmente da área das humanas, onde que eu vim, de querer incutir alguns pensamentos que são totalmente aversos a pessoas que geram renda, que geram faturamento, que ajudam, contribuem com a sociedade com inúmeras formas. Então, esse ambiente é um pouco dificultoso, às vezes, de ter uma saída maior no sentido de inovar, no sentido de fazer, no sentido de vambora, porque tem muito viés político, que é uma coisa que eu gostaria que tivesse menos e que as coisas fossem muito mais produtivas. Tá? Então, o que eu penso sobre educação pública e particular é isso. A tomada de decisão de um é muito mais rápida, influencia muito mais os resultados, e a tomada de decisão do outro é muito mais morosa, porque existem muitas burocracias, muitas cabeças, muita política e muita politicagem. Show de bola, isso aí, eu também acho. Agora, eu queria trazer um pouco aqui para a minha área, para a área da medicina, na verdade. E acredito que a gente está passando por um processo, uma fase em que as pessoas acreditam que tudo é muito fácil e que não preciso de estudar para ser um bom profissional. E aqui eu não falo só de médico, mas para qualquer um. Mas trazendo para a medicina em si, um dado que me chamou muita atenção esse ano, deve ter quase um mês mais ou menos que saiu esse dado, foram as notas do ENAMED. O 6º ano de medicina precisa fazer uma prova que vai avaliar os seus conhecimentos e, por consequência, como está sendo o ensino da faculdade que eles pertencem. E essa prova antes era separada. Eu esqueci o nome agora, era o que cada ano um curso faria. O ENAD, não? ENAD, isso. Agora a medicina faz todo ano uma prova que chama ENARE, que é uma prova de residência, para a residência médica, mas que eles adotaram ela para poder fazer anualmente com os alunos e virou o ENAMED. Então, as pessoas que estão no último ano de medicina fazem essa prova para poder entrar na faculdade. Então, eu acredito que não é uma prova que o aluno faz por fazer, porque seria muito hipocrisia fazer uma prova mal feita só por fazer, sendo que é uma prova que pode decidir o seu futuro, certo? E dessa prova, mais ou menos 40 mil alunos fizeram nesse último ano, e desses 40 mil alunos, quase 14 mil alunos ficaram com nota 1 e 2, de 0 a 5, de 1 a 5, perdão. Então, a gente vê que o futuro da medicina, talvez, ele não seja um futuro tão bom. E não estou falando que só estão vindo alunos ruins, só médicos ruins. Mas se a gente for fazer um cálculo, a cada 3 alunos, 1 ficou com uma nota ruim. E me preocupa como vai ser o futuro da medicina. Porque, eu confesso, eu fui uma pessoa durante a faculdade que aproveitei muito as festas, eu aproveitei todos os momentos de descontração, mas eu também estudava muito. Durante a semana, de segunda a sexta, todos os dias, se fosse me procurar na biblioteca até o horário de fechar, que era 10 horas da noite, eu estava lá estudando. Fim de semana eu também estudava, mas eu também vivia, eu também aproveitava, porque eu não acho que a gente precisa ser 100%. 100% só estudo ou 100% só farra. Porém, no momento que eu estudo, eu sou 100% estudo. E no momento que eu estou na farra, eu não quero saber do estudo. Mas com responsabilidade para o outro dia. E a cada 3 médicos, 1 tirar uma nota baixa numa prova. E uma prova que vai resolver, vai mostrar como vai ser seu futuro. Isso me preocupa muito, porque esses médicos estão chegando. Não estou falando que eu sou um médico ótimo, que eu sei tudo, até porque é impossível a gente saber tudo, a gente precisa estar sempre estudando, mas muita gente acha que é só fazer o básico, e o básico, na maioria das vezes, não é o suficiente. Cara, está em um mundo
onde o mínimo já é suficiente. Vamos lá. Quantos livros você já leu esse ano? Tipo assim, janeiro. Mas você já teve contato com leitura. Não, você já comprou livros, já começou a ler. Tô no meu segundo livro do ano. Beleza. Eu também. Nós estamos em fevereiro. A média do brasileiro já chegou a uma pesquisa de 1 por ano. Ô, cara, então quer dizer que se eu ler 2, eu tô acima da média. Mas 2 é pouco, porque Continua sendo pouco. Entendeu? Então o básico, me parece que às vezes o mínimo se torna o que é essencial. E se quanto mínimo for essencial, vai ser muito ruim. E aí eu não sei até que ponto as pessoas acham que, por exemplo, você, enquanto médico, vai ter a probabilidade é que tem 1 milhão de médicos em 2030, salvo engano, acredito que seja isso. E aí o povo tá falando assim, porque os plantões vão ficar superfaturados, né? Ou não, superfaturados não, lotados, e aí vai abaixar o ticket e tal. Vai, mas e a qualidade? Então, eu acredito hoje, quanto mais tiverem pessoas piores, no sentido de técnico, tá? Pessoas piores tecnicamente do que eu, mas que sejam muitas, você vai sobressair, ué. Então, assim, inúmeros médicos, porque a profissão, e aí eu queria te fazer essa pergunta, você vê no mercado muita gente indo só pela grana, ou é meio a meio ainda, ou é muita gente, tenho aptidão e vou pela aptidão, e se precisar fazer um trabalho voluntário, eu farei porque eu quero ser médico, ou é muita gente indo só escoando pelo lado financeiro? Eu acho que tem de tudo. Tem boa parte das pessoas que fazem a medicina pelo dinheiro e boa parte das pessoas também fazem porque realmente gostam e estão dispostas a passar pela fase ruim da medicina a fim de chegar numa qualidade melhor de trabalho. Acredito que a maioria de nós médicos, quando a gente forma e começa a trabalhar, vai para o sistema público. E aí, no sistema público, a gente vê como que talvez seja, se aquela pessoa faz só o mínimo que ela precisa fazer, ou se essa pessoa faz mais até do que ela precisa fazer para poder... Porque, vamos organizar. Eu sou contratado para eu poder atender um número X de pacientes, para poder fazer uma certa demanda de trabalho dentro de um posto de saúde, mas o que me custa talvez de fazer uma coisa diferente, uma coisa um pouco a mais, se vai ser pelo bem daquele paciente? A gente está falando de saúde, certo? Talvez uma consulta a mais no dia, um medicamento que a gente troca, uma conversa um pouco maior que a gente tem com o paciente, a gente consegue mudar a vida dele. Então eu acho que muita gente tá só pela grana, e se tiver só pelo lado financeiro, vai fazer só o que é pago para fazer e só o mínimo que que o paciente receberia. E é por isso que uma das coisas que me fez ir para a área da geriatria foi isso, porque eu via que os idosos, eles chegavam para consultar, são idosos que têm inúmeras demandas e a gente não consegue resolver. Isso aí realmente é um problema que a gente tem na atenção básica, porque a gente precisa atender uma certa quantidade de pacientes e dentro dessa certa quantidade de pacientes a gente tem um tempo para a gente poder fluir, porque senão a gente também vai se embolar. Então, a geriatria a gente tem essa possibilidade. A minha consulta normalmente demora 1 hora, 1h30, e eu vejo que muitos outros profissionais atendem em muito menos tempo. E se aquela pessoa, agora no particular, tá me pagando porque ela acredita na minha capacidade, acredita no meu trabalho, eu preciso devolver para ela aquilo que ela coloca de expectativa em mim e até mais. Porque se for para poder resolver, olha, oi, bom dia, tudo bem? Qual que é seu problema? Meu problema é esse. E eu vou resolver só esse problema? Isso aí qualquer um faz, certo? Agora, às vezes aquela pessoa, um idoso, ele vai no posto de saúde todo dia ele tem um problema, a cabeça dói, a barriga dói, a perna dói. Será que isso tudo é dor? Será que, na verdade, não tem alguma coisa que ele está tentando nos mostrar
mas que ele não consegue falar, até porque às vezes não é, ele não consegue perceber, mas é a forma com que o corpo externaliza isso, certo? Então, eu acredito que a gente precisa sempre, na medicina, ser mais do que o paciente espera que a gente seja. Porque uma pouca coisa, uma mínima coisa que talvez pra gente seja mínima, na verdade, vai resolver a vida desse paciente. Eu concordo. E muita gente que faz a medicina somente olhando o lado financeiro, ele não tem essa empatia, essa é a palavra, empatia. É mais um pelo número, paciente. é mais um... É só mais um paciente que está passando, mais uma consulta que ele está recebendo, uma meta que ele está batendo. E independente se ele fez o melhor ou se ele fez o mínimo, tá feito. Mas eu acredito que aí para todas as áreas, se a gente fizer só o mínimo, igual você falou sobre a questão de se eu ler um livro no ano, eu tô na média do brasileiro. Então, tô bem. Mas essa mediocridade, que é estar na média, a nossa média do brasileiro é baixa. É uma média baixa. É muito baixa. Você falando isso, eu preciso fazer um adendo sobre profissional e eu vou voltar um pouco sobre professor, que tem um grande fator, é um fator preponderante para que o ensino também esteja público, principalmente precarizado. Sabe qual que é? Remuneração dos professores de escola pública. Cara, vamos lá. Hoje, falando de Minas, um cargo completo são 18 aulas semanais. Você vai pegar alunos de inúmeras séries. Salvo engano, se eu estiver errado, é 40 e alguma coisa que paga aula. Depois a gente pode até conferir o dado. Média de alunos por turma, 30. Então, são 30 famílias, 30 pais, 30 mães. 30 problemas diferentes. Nós estamos em um período da história que boa parte da nossa população, crianças, adolescentes, já estão vindo para a escola com ansiedade, depressão, carregando... Então, imagina que um professor, para ele fazer um salário que seja digno, ele tem que pegar 2 cargos. Semana, então, 18, mais 18... 36 aulas. Então, com esse tanto de turma, todos os professores levam trabalho para casa. De correção, de revisão, de preparação, que é o principal, plano de aula. E chega final de bimestre, tem que fazer o lançamento e tal. Então, é muito serviço, muita gente, você se divide em inúmeras outras profissões. Se você for separar uma discussão, uma briga dos alunos, polícia. Se você for dar ali aquele laço afetivo para um aluno que está ali depressivo, está tendo uma crise de ansiedade, psicólogo. Além disso, você é professor. Além disso, você tem que limpar. Então, vamos lá. Eu sou esse tanto de profissional em um profissional só e recebo um salário teoricamente pífio. E para eu conseguir ter um salário digno, eu tenho que juntar 2 cargos. Então, a precarização do ensino parte muito da desvalorização do profissional que recebe todos esses problemas todo dia. Isso é uma coisa que a gente nunca pode deixar de falar. É a profissão mais bonita. Todo mundo gosta do dia do professor. Posta lá que meu professor, que meu... Mas, na realidade, eu preciso falar isso por vir de escola pública, por trabalhar, por ser um profissional formado na licenciatura, por ter entrado em ambiente de ensino. Cara, é desvalorizado ao extremo mesmo. Assim, o respeito não existe. Eu até brinco às vezes. Eu tenho professores que são amigos até hoje, tanto da escola quanto da faculdade, mas que a gente malinava, ou atentava, ou que zoava na escola. Hoje em dia, o professor está o tempo inteiro sendo ameaçado, números e inúmeros casos de agressão, de morte, de facada, a polícia presente na escola o tempo inteiro para separar ali ou para dar amparo pro professor. Cara, então assim, a desvalorização desse profissional é um papel preponderante para a precarização do ensino público e de termos, às vezes, bons profissionais não querendo mais estar nos espaços de ensino porque eles não querem passar por isso aí. Isso aí é uma coisa muito, muito relevante que a gente precisa sempre estar dizendo. Mas é isso. Vou fazer mais uma pergunta pra você. Cara, quando foi que, vou falar de mentalidade de novo, que você viu que a mentalidade, o que a gente pensa, influencia diretamente lá na ponta final do resultado que você tem?
Porque, assim, a gente o tempo inteiro é alimentado com pensamentos. Como que você faz a sua gestão de mentalidade hoje em dia para sustentar a vida que você tem? Família e tudo mais. Isso surgiu depois, na mesma minha virada de chave para poder ir para a área da geriatria, já começou uma mentalidade um pouco diferente de só trabalhar e só cumprir metas. A partir do momento que a gente tem objetivos na vida, sejam objetivos pessoais, financeiros, sociais, de relacionamento, a gente começa a pensar mais. E se a gente não tiver realmente um motivo para poder trabalhar, para a gente poder levantar todo dia, a gente não vai conseguir levantar, não vai conseguir atingir, não vai ter ânimo. Essa é a palavra, não vai ter ânimo para a gente poder desenvolver isso. E a minha mudança de chave foi principalmente ano passado, depois que, quando eu estava terminando a minha pós-graduação, que eu resolvi entrar na área do emagrecimento, da obesidade, a área de performance, foi a minha mudança de chave. Eu falei, mas será que eu vou conseguir sustentar toda essa mudança? Eu ainda estava no posto de saúde, minha rotina extremamente corrida, e eu falei que eu preciso dar um passo atrás agora para eu poder conseguir chegar lá na frente. Porque eu estava num ponto que eu levantava para trabalhar e dormia já para acordar. No outro dia não tinha tempo de fazer quase nada. Uhum. E essa mudança minha de mentalidade me fez decidir sair do SUS, sair do posto de saúde, para poder me dedicar totalmente ao consultório. E vou confessar que não está sendo um processo fácil. Porque sair de um lugar, igual a gente falou, que era estável, eu sabia que todos os meses eu teria aquele salário para me manter, e tô me aventurando em consultórios. Porque o consultório eu dependo do paciente. Se eu tiver um paciente hoje, se a minha agenda estiver cheia para esse mês, para essa semana, eu tenho de onde ter recursos financeiros, mas se o mês que vem eu não tiver paciente nenhum ou os meus pacientes reduzirem a metade, o meu faturamento também vai reduzir a metade. E aí entra nessa questão que a gente falou sobre o empreender. Porque a gente vai ser instável, não quer dizer que não é previsível, mas é instável um processo que a gente está disposto a sustentar para poder chegar no objetivo lá na frente. Concordo. Cara, mentalidade para mim é o seguinte, depois que eu ouvi que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Se você pensa merda, vai só sair lá no resultado merda também. E por vezes nós somos pensadores de tabela. É o que eu tento não fazer hoje. Eu não me posiciono em lado A e em lado B politicamente, por exemplo, porque eu não quero ser papagaio de ninguém. Embora eu tenha as minhas discordâncias, as minhas concordâncias. E aí, por que hoje eu penso assim? Porque tudo que eu penso pode virar uma verdade absoluta para mim, e essa verdade absoluta para mim pode me fechar portas, pode me fazer deixar de ter relacionamentos com pessoas que, independente da posição que seja moral não, mas política, por exemplo, que às vezes estou até na posição moralmente não compatível com o que eu penso, mas o pensamento que a gente tem hoje, a mentalidade que a gente mudou hoje, fez, por exemplo, esse ano eu não ir pro carnaval. Você também da mesma forma que esse ano eu também eu resolvi não participar do carnaval. Não quer dizer que eu não gosto e que eu não sofri por não ter ido esse ano. Porque a gente volta pro que a gente falando, a gente tinha banda, tocou vários anos em carnaval e a gente nasceu em uma cidade, cresceu em uma cidade onde o carnaval é tradição. Exato. Pode não ser para as pessoas que falam o mesmo carnaval que era há 20, 30 anos atrás. Mas é carnaval. Mas é carnaval, é tradição, e o carnaval é a maior festa do Brasil.
E esse ano nós decidimos... Mas por Não- conta de mentalidade, no sentido de Exatamente. eu preciso sustentar o que eu quero para esse ano, no sentido de, na segunda-feira de carnaval, eu tava trabalhando porque eu tô expandindo o negócio. Quem sabe daqui 2 anos eu já vou estar tranquilo, Tá ou não. bem, vai poder... Mas assim, não é no sentido de não gostar mais da festa, não é isso, cara. Até porque eu acho que a gente tem que saber aproveitar tudo. Mas a mentalidade que eu tô construindo é de poder escolher ou ter que escolher. Na verdade, agora a gente tá no ter que escolher. Ou eu estar lá e não expandir meu negócio na oportunidade que eu tive na segunda-feira, de fazer uma gravação de um curso de uma pessoa, ou estar lá e adiar essa gravação, mas, pô, eu posso tirar um pouco dali para eu ter esse retorno. Isso aí é preferência temporal também. Então a mentalidade hoje me faz pensar que às vezes eu tenho que estar em um lugar e mesmo não gostando de escutar, eu estou te falando isso porque semana passada eu estava numa conversa, eu não gostei do que foi falado, foi de uma coisa que esteve presente em minha vida, de uma falha, de um erro, de uma situação, mas a mentalidade que eu tô construindo hoje tem horas de atacar, mas também tem hora de retroceder. Embora eu seja uma pessoa que gosta muito de sempre debater quando compensa debater, né? Mas eu tenho argumentos para entrar em muitos debates e por vezes não quero debater porque nem compensa. Então a mentalidade vai nos forjando a saber nos posicionar e estar em lugares que a gente precisa ou não precisa estar, e saber nos posicionar em todos esses lugares. E eu acho que, assim, se os nossos pensamentos não estiverem ditando, de fato, as ações que nós vamos ter, os nossos resultados vão ser ruins mesmo. E eu acho que preferir esse tempo para construir, para depois não precisar de passar por dificuldades, eu acho que é mentalidade mesmo, que é difícil. Eu acredito que eu acredito muito que é muita verdade aquela frase eu acredito Clichê. que é muita verdade aquela frase que a gente fala que é uma frase clichê, que é que a maior verdade da vida e a maior lei da vida é a lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Então, a gente está na fase de plantar. E para a gente plantar, a gente precisa abrir mão de alguns momentos para que lá no futuro a gente possa ter liberdade de escolha. Eu quero viajar, eu quero trabalhar, mas isso não vai fazer diferença na minha vida. Eu quero aproveitar esse final de semana com a minha família, eu quero abrir mão de alguma coisa. Eu vou abrir mão do meu trabalho hoje para eu poder aproveitar um final de semana com a minha família, mas também eu abro mão da minha família de passar para poder trabalhar num projeto. E eu escutei um podcast esses dias, enquanto eu estava na academia, se eu não me engano, foi Guto Galamba, e ele falou que se a gente pede pela chuva, a gente tem que estar disposto a passar pela lama. Então, a gente precisa passar por essas fases, eu acredito que é muito importante. E essas fases na minha vida, e principalmente esse ano, que eu tô com um projeto ousado, eu ia falar arriscado, mas é um projeto ousado e com muitos outros compromissos que eu tenho durante esse ano, eu preciso entender, sustentar a minha decisão, porque... Agora eu vou falar sobre um vídeo que eu escutei hoje de manhã, quando eu tava tomando café, eu coloquei um vídeo e o homem que tava falando lá, ele disse sobre essa questão de ter um plano B. Se a gente tem um plano B, a gente já não demanda tanto esforço naquele plano A, porque a gente tem um B. Não, se não der certo, no primeiro momento de dificuldade no A, eu vou recorrer ao B. E a minha saída do posto de saúde foi exatamente isso. Eu resolvi sair do posto de saúde e eu estou decidido a não voltar. E para isso eu tenho projetos para esse ano que eu preciso me dedicar para poder atingir. E esse é meu plano A e ele é o A, o B, o C, é o mesmo. Então, preciso sustentar essa minha decisão para poder atingir esse objetivo no prazo que eu coloquei. Cara, eu vou te falar, vai dar certo. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu ouvi também, é um termo até financeiro sobre preferência temporal. Eu preciso preferir um tempo e
abrir mão de outras coisas nesse mesmo tempo para eu conseguir atingir o objetivo. É muito instável ver que você deixou um faturamento, deixou uma coisa para trás e que está começando do zero e passa pela mesma instabilidade quando você começou há pouco tempo atrás. Só que tende, pelo que nós conhecemos, a nossa curva é que daqui 12 meses já esteja muito mais estável, porque é plantando todo dia, até se tornar relevante a ponto de, tipo assim, as pessoas começam a ligar pedindo o seu serviço, pedindo o seu posicionamento. Cara, hoje é muito comum que as pessoas vêm em meu Instagram e perguntam: tô querendo abrir um negócio aí, tô vendo que você tá... Mas é porque todo dia eu tô plantando isso, eu falo sobre isso, eu tô vivendo isso, respirando isso, estudando muito isso, assim como você. Então, é preferir um tempo, preferir um momento da sua vida para abrir mão de outras coisas, ser intenso naquilo, e por mais que seja árduo e seja muito instável, a curva, daqui a pouco, ela tende a fazer assim. E aí você adquiriu mais uma autoridade, mais uma notoriedade, enquanto pessoas que nem quiseram começar já ficaram para trás e nem pensaram em começar ainda, né? Exatamente. E aí agora, já a gente puxando pro final aqui, que a gente já tá estendendo o nosso tempo aqui no podcast. É porque se deixar, nem a gente falamos da Lotofácil. Não falamos de vários dos projetos, eu acho que isso aí vai ficar pro próximo episódio, né? Então, indo pro final, a gente queria falar sobre a importância do sustentar, que é o lema do nosso grupo. O Atlas é um deus titã. O Atlas é um titã, na verdade, que ele foi condenado a segurar, sustentar o peso do mundo em suas costas o resto da vida. E o Atlas é um acrônimo que a gente precisa levar para a vida, que é autorresponsabilidade, treinamento, liberdade, ambiente e sustentar essas decisões. E aí eu queria fazer um ponto muito importante, que a gente hoje vive num momento da sociedade em que as pessoas acreditam que tudo precisa ser muito rápido. E trazendo para minha área do emagrecimento, as pessoas acreditam que para emagrecer é só usar a caneta que vai emagrecer. Realmente, você vai emagrecer usando aquela caneta. Mas a gente precisa entender, e eu falo isso, deixo isso bem claro com os meus pacientes, que a obesidade é uma doença crônica, assim como hipertensão e diabetes. Aquela pessoa que toma um remédio para hipertensão e olha a pressão toda vez ela tá controlada, ela pode parar de tomar aquele medicamento, pode parar de tratar só porque a pressão tá boa? Não, não pode. Ela pode mudar o estilo de vida, criar outros hábitos para poder, talvez, controlar a hipertensão sem medicamento. Da mesma forma, a obesidade. A obesidade é uma doença e, assim como outras doenças, ela precisa ser tratada. E todo tratamento para qualquer doença tem o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Aquelas pessoas que acham que obesidade é só parar de comer e treinar, são pessoas que estão um pouco atrasadas sobre o conceito de obesidade. Não quer dizer que isso não funcione, isso precisa ser a base para o tratamento de obesidade. Mas existem vários outros fatores, como por exemplo o fator ambiente, o fator emocional, o fator social, tudo isso influencia. Mas o ponto é, aquelas pessoas que acham que só usar a caneta, só usar um certo medicamento vai resolver o problema, ela está terceirizando a responsabilidade. Está passando toda a responsabilidade do emagrecimento para o medicamento. E aí, quando para de tomar o medicamento, se você não mudou o seu estilo de vida, não mudou sua alimentação, seu sono, não controlou sua ansiedade, não controlou seu estresse, não está treinando, ela vai engordar de novo e talvez engorde até mais. Porque o nosso corpo, ele sempre tende à obesidade, ele tende a guardar gordura. Porque o nosso corpo, ele é programado ainda da mesma forma que os nossos ancestrais da época da caverna. Na época da caverna, eles não sabiam quando eles iriam ter comida de novo. Então, eles precisavam comer muito para poder ter uma reserva, para quando conseguissem de novo, eles terem
da onde tirar até conseguir. Então, o nosso corpo ele sempre vai tender. Se a gente começar a perder peso, se a gente começar a diminuir o que a gente come, a quantidade do que come, o nosso corpo vai entender, alguma coisa está acontecendo. Vai começar a gastar menos energia, vai começar a se readequar. Então, o tratamento da obesidade, ele é feito com medicamento, sim, para casos indicados, não pode usar a medicação de forma indiscriminada, de forma irresponsável e passar toda a responsabilidade para o medicamento, mas também precisa ter uma mudança na vida. Então o Atlas, ele traz para isso também. É uma autorresponsabilidade que o paciente tem sobre entender que metade do trabalho, 50% da responsabilidade é do médico que o está acompanhando, mas 50% é uma responsabilidade do paciente. É um trabalho de 50-50. Se só eu, como médico, fizer a minha parte e você, como meu paciente, não seguir as minhas orientações e não entender a sua responsabilidade no processo, não vai resolver, certo? Então, é uma autorresponsabilidade, treino de força, porque muitas pessoas acham que é só parar de comer e fazer uma corrida aí que vai emagrecer, e aí surge as cabeças de Ozempic, cabeça de Mounjaro, porque perde músculo, diminui o volume do corpo e a cabeça, como é basicamente só osso, né? O nosso crânio não tem músculo, não tem gordura onde a gente vai perder tanto, vai realçar dentro da proporção de ombro, escápula, peitoral e cintura. A alimentação, que dieta não precisa ser sofrida, dieta é para ser boa. As pessoas acreditam que a dieta tem que ser ruim, é parar de comer só coisa ruim, só comer só folha, e não é. A dieta ela precisa ser dentro daquilo que a pessoa gosta de comer, mas a pessoa tem que entender que ela precisa seguir. Porque se eu tenho uma dieta, mas direto mais de uma vez na semana eu vou sair da dieta, eu não tá seguindo, certo? Precisa também controlar o ambiente e sustentar essa mudança de vida, porque essa mudança é uma coisa que precisa ser a longo prazo, o resultado é a longo prazo, e a mudança, mesmo depois que eu atingi meu objetivo, eu queria perder 30 quilos, eu perdi. A manutenção dessa perda de peso talvez seja mais difícil do que realmente perder. Olha, o Atlas, quando nós pensamos nisso, assim, por que sustentar, cara? Porque se a gente não sustentar o que a gente idealiza, o que a gente pensa, e principalmente, tudo que você vai fazer na vida terão pessoas que vão te apoiar, que são poucas, e inúmeras pessoas que não vão te apoiar. Qual que é a capacidade de você sustentar essa decisão? Cara, quando nós falamos de mentalidade e trazendo para tudo isso aqui, eu não posso deixar nunca de ir para o final desse episódio. Eu fiz um movimento, participei de um movimento, você também, a gente não pode falar muito sobre ele, que chama EJC, que é um movimento que nós católicos e quem teve a oportunidade de participar dispensa comentários. E nesses dias que eu estava imerso, eu ouvi uma coisa. E essa coisa, depois desse dia, mudou a minha mentalidade no sentido de, independente do que acontecer, eu vou tocar para frente agora, respeitando, fazendo o que tem que ser feito e aguentando principalmente críticas, principalmente todas as questões que foram adversas, e tudo que for de lixo na minha vida que eu carrego são meus. Eu vou tomar essa cruz e vou seguir, porque eu sei que o fardo é muito pesado, mas cada um tem que carregar o seu. Que é, se você não nasceu por acaso, você também não precisa viver de qualquer jeito, filho. Isso foi o que eu vi. E depois desse dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa com a minha mentalidade. Nenhum livro que eu li, nada que eu já ouvi, me mudou tanto mentalmente enquanto essa frase que eu ouvi mudou. De repente eu tenho ido nesse movimento, nesse final de semana, só para ouvir ela. E aí, você se autoconhecer é com base na sustentabilidade.
auto se conheça, sabe até onde vão os seus limites. Então, de repente, por isso que eu parei de frequentar lugares que eu era muito acostumado a frequentar, porque poderia despertar uma versão minha que eu não gostaria de voltar a ela. Parei de conversar com algumas pessoas, porque de repente essas pessoas também despertam algo em mim que eu não gostaria. Então, se conheça, né? E treine isso todos os dias. A gente precisa treinar esses movimentos da vida. Até porque quando você for pro jogo, for pro game, tem que estar bem treinado. Sempre. Ter liberdade de poder escolher o que é que a gente busca. Todo dia. Poder ser liberto de poder não estar amarrado em uma coisa que você tem obrigação de estar amarrado. Quantas vezes a gente já esteve amarrado em algumas questões que nem precisava, cara? Pensamentos, em grupos, em lugares que não precisaria de estar. E, com certeza, você passar por um período de agora eu tenho condição de sustentar isso. Eu já sustento isso. Eu treino isso. Eu consigo sentir que eu posso ir mais. Então, eu não preciso viver mais de qualquer jeito. Embora a gente tropece, embora a gente tenha questões que precisam ser ajustadas, e todos os dias a gente vai podendo ajustar um pouco mais, estudar um pouco mais, buscar um pouco mais a melhora, mas sustentar. E chega no final das contas, é só você e você mesmo. Mas, quando você falou que nós somos a média das pessoas, das 5 pessoas que nós convivemos, na verdade, nós somos as 5 pessoas, cara. Somos as 5 pessoas, então é bem provável que, se você não quer viver de qualquer jeito, não ande com pessoas ou não se aprofunde em relacionamentos que estão tendo pessoas vivendo de qualquer jeito. E tá tudo bem, cada um segue o rumo, cada um tem seu momento, cada um tem a sua oportunidade. Mas eu tenho medo de, às vezes, as oportunidades não existirem mais. Isso passou muito por essa frase. Então, se você não nasceu por acaso, não viva de qualquer jeito, esse é o Grupo Atlas. Tem muita coisa que nós já fizemos, que nós estamos colocando aqui. Tem o nosso projeto Viva Mais, que nós vamos refazer, que nós precisamos de... Vamos sim. De fazer isso. Reativá-lo? Reativá-lo. O projeto que nós fizemos para idosos. Então, nós não estamos vivendo há muito tempo de qualquer jeito. E se a gente não parar para olhar tudo que a gente já fez, vai parecer que nós caímos de paraquedas tentando mais uma coisa. Não, cara. Nós só somos pessoas que estamos em constante evolução para chegar até nesse ponto e poder entregar de novo para a sociedade algo interessante. Muitas pessoas vão vir conversar com a gente, vão vir falar das suas histórias com a gente. Muitas pessoas que estão sustentando inúmeras situações que vão aqui, tenho certeza que vão se abrir para a gente poder contribuir e poder levar uma palavra que faça sentido de fato. Não vamos fazer coisas que não fazem sentido. Exatamente. E então, para finalizar, esse foi o primeiro episódio do Atlas Cast. A gente aqui, nós dois somos os hosts do podcast e hoje a gente resolveu falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Posicionamento. Nosso posicionamento, sobre as nossas metas de vida, sobre como nós chegamos aqui hoje, o que nós aprendemos durante esses anos e principalmente a partir de tudo que a gente já viveu desses anos de amizade, os nossos projetos, que a gente nem falou todos os projetos aqui, mas que já tivemos vários momentos em que a gente estava tentando, e eu acho que isso é importante, porque todas essas tentativas que nós tivemos culminaram nesse momento aqui agora, e deixamos o convite para outras pessoas que também quiserem vir aqui. Nós vamos trazer convidados para poder falar sobre as perspectivas de cada um no seu ambiente, no seu trabalho, da sua vida, sobre o futuro, sobre tecnologia, que a gente não falou tanto aqui, mas que é um tema extremamente importante para todas as áreas, mas que o Grupo Atlas é isso. A gente pretende pegar toda a nossa bagagem, aprimorar, agregar com conhecimento de outras pessoas e a partir daí a gente poder devolver para a sociedade, seja por mim, por meio de uma consulta, por você, por meio do seu trabalho na parte de comercial, na parte de marketing, na parte tecnológica, ou seja, no simples fato da gente poder conversar e conviver em sociedade. Então, acredito que esse primeiro episódio foi muito bacana e vamos estar aí de 15 em 15 dias tem um episódio novo. A cada 15 dias tem
um episódio novo do Atlas Cast. A depender da demanda, a gente vai fechar o pacote, ficar aqui batendo papo pra vocês e conversando com vocês. Porque o assunto não acaba, não. Não acaba, a gente não. pode ficar até virar a noite aqui conversando. Então é isso, foi um prazer estarmos juntos. Você que vai assistir esse episódio, comente, indique. E se você tiver interesse de participar do Atlas Cast, compartilhar da sua história, do seu momento aí, estamos de portas abertas e bora pra cima. Vamos lá. Tamo junto e sustenta. Sustenta, é isso aí. Bora.